Paulinho, me disseram, tô lendo aqui, Te disseram? que o Bolívar, quando perdeu em La Paz para brasileiros, Palmeiras... Primeiro o Grêmio, 83, 3-0. O que aconteceu? Fase de grupos. O que aconteceu? Grêmio campeão. Depois, Palmeiras, La Paz. 2020, fase de grupos, 2-1. Campeão? Palmeiras. Sinais. É uma brincadeira, mas hoje tá valendo, né? Hoje tá valendo, afinal de contas. Mas a estatística não é uma brincadeira, a estatística é a realidade. Mas é uma questão um pouco lúdica, né? É óbvio, né? Que a gente não sabe, mas está acontecendo. Como diria o Paulo, está acontecendo, né? O fato é que nós acompanhamos a coletiva aí do Eduardo Cudê, junto com o Sérgio Rocher. Claro que tem que ter muito respeito. E tem que ter mesmo, tá? Até porque a fase do Inter, que hoje no jogo foi ótima. Aliás, eu gostei muito do Sérgio Rocher, que além de extraordinário, ele admitiu que, tem que ter um pouco de sorte também, né? A bola passa raspando, ou a bola vai na trave. Isso faz parte do contexto do jogo. E que bom que desta vez favoreceu o Internacional. Agora, o Inter tem mais time que o Bolívar? Tem. Tem uma vantagem imensa? Tem. Só que o Internacional tem um histórico que sempre é bom estar muito atento, né, Cláudio Corrêa? Sim. Já aprontou diversas vezes no Beira-Rio recentemente, quando o torcedor mais estava confiante, né? Aquela coisa de o torcedor já estar desconfiado e aí não conseguir reverter a expectativa. Geralmente é o contrário. Quando o torcedor está confiante, o Inter está dando um bom sinal, aí vai lá e tropeça no Beira-Rio. Mas dessa vez, conseguiu uma vitória fora de casa, na altitude, pelo placar de 1-0. O Paulinho tem os números aí do Bolívar. Dos tropeços anteriores, né, Calvi? Do Inter no Beira-Rio, seja na Libertadores da América, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Inter sempre vem em desvantagem. Que até o 0-0, por exemplo. Sim. O 0-0 não é vantagem. O 0-0 tem que fazer o gol para ganhar o jogo. Né? O Inter nunca veio de fora, né? Das eliminações que aconteceram no Beira-Rio aqui, nunca veio com vantagem. Hoje não, ele vem com vantagem de poder empatar em casa. Não veio com a situação de só perder em casa, né? Se o Inter não sofrer gol na semana que vem, tá classificado. Não precisa nem fazer. Que, por exemplo, contra o Melgar, o empate levou para pênaltis. O empate não servia. Contra o Olímpia, não serviu o empate. O Caxias. Exatamente. Mas dessa vez o empate serve, né? Então é melhor ainda a vantagem do Inter. O Bolívar fora de casa teve aquele 4-0 diante do Cerro Porteño no Paraguai, mas foi uma exceção à regra, né? Porque de resto sempre perdeu fora de casa. E para os brasileiros perdeu bem perdido, né? Perdeu para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-0 e perdeu para o Palmeiras por 4-0 na fase de grupos lá no Allianz Parque. Então não amedrontou os brasileiros jogando no Brasil, esse Bolívar na atual edição da Libertadores. Então tudo indica o Internacional avançando para a semifinal da Libertadores. Os jornais bolivianos, tem dois aqui, destacam muito o sistema defensivo colorado, o poder defensivo do Inter. O El Diário, por exemplo, coloca assim, Inter golpeia, Inter vence Bolívar com um golaço de Valência. Os brasileiros se defenderam bem e venceram a partida de ida das quartas de final. Daí, claro, tem a matéria desenvolvida aqui, dizendo que o Bolívar tem que vencer fora de casa agora, pelo menos por um gol, para levar a decisão para os pênaltis. E o jornal La Razón diz: Bolívar cai como mandante diante do Inter e corre risco de eliminação. A academia, como é chamado o Bolívar lá, a academia gerou muitas situações de gol diante de um rival que se mostrou forte na defesa. A Celeste agora tem que vencer em solo brasileiro para garantir vaga nas semifinais. O que você achou da explanação? Foi uma longa entrevista, tá? E os dois falaram, o Rocher falou também. O que você achou, Cláudio Corrêa? Um Eduardo Cudê explicando as razões e ele mesmo também admitindo, não sei se dá para dizer sorte, mas aquele detalhe de encaixar, né? Porque ele ficou na dúvida de Alan Patrick, começa ou não começa, né? Pela questão do ritmo, o Alan Patrick é um jogador que sofre um pouco mais em cenários de necessidade da intensidade no jogo, e ele ficou, né, com o Alan Patrick. Não, agora vai ser titular. Não, acho melhor não começar. Tá, vai. Então ficou nessa indefinição, decidiu de última hora pela titularidade do Alan Patrick, e ele foi muito bem, né? O Alan Patrick não tinha essa experiência prévia na altitude, mas jogou como se tivesse.
porque conseguiu conservar a posse de bola, em vários momentos recebia ali no meio de campo, fingia o passe e aí já girava para desarticular a marcação do Bolívar, aí sofreu uma falta, gastava tempo, ficava parado. Na jogada do gol, muito bem, né? Recebendo ali no meio do campo, girando e dando passe de perna esquerda, que nem é a perna preferencial do Alan Patrick, né? Destro, mas de canhota, ele deu o passe no tempo exato, no ponto exato, pro Ener Valencia, conseguiu o domínio necessário para carregar para frente sem adiantar demais, né? Não foi uma bola tão forte que dificultasse a vida do Ener Valencia, nem tão fraca que o Valencia tivesse dificuldades para arrancar na velocidade contra o Ferreira. Então foi muito bem o Alan Patrick, e um jogo de doação, especialmente do Wanderson, né? Porque se for pegar na teoria, a formação base que o Inter teve hoje diante do Bolívar foi um 5-3-2, ou até mais chato, digamos assim, para dividir em todas as partes do campo. Seria um 5-3-1-1, porque esses três do meio de campo, né, a linha com 5, com os 2 laterais e os 3 zagueiros, mas os 3 do meio de campo, digamos 3 volantes, o Johnny, o volante central, o Arangues pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo, mas não marcando como ponta, e sim marcando como um meio-campista, ajudando os outros 2 volantes. E aí o Alan Patrick à frente desse tripé de meio e o Valencia lá na frente, mais ainda, né? Sobrando como o último atacante, sempre no mano a mano com o Ferreira. Então a colaboração do Wanderson hoje para entender esse papel de não ser um ponta, de ser mais um meio-campista mesmo, marcar na mesma linha do Johnny e do Arangues. A consistência dessa linha com 5 jogadores. E dessa vez o Nico Hernandes muito bem, né? Se naquele jogo contra o Botafogo ele entrou atrapalhado, fazendo gol contra, hoje muito bem pelo lado esquerdo, fazendo coberturas quando o René era batido pelo Berrarano ou pelo Bruno Sávio. Então o Inter como um todo se ajustou muito bem a essa formação nova que colocou o Cudê para hoje. Pois então. Lucas Dias já está em contato com a gente. Como é que está o ambiente por aí, Lucas Dias? Ops, caiu. Nunca é fácil, né? E mesmo em tempos de internet, aliás, até pelos tempos de internet, que o cabo era um horror tu colocar. Mas ainda assim era garantido. Era seguro, entendeu? Não oscilava. Quando botava o RX e o TX, deu. Não tinha. Demorava, o som era ruim, não, mas às vezes conectou, tinha interferência, era um horror assim, tá? Conectou, vai até o fim. Conectou, vai. Agora, como é que estourou? Isso era uma chiadeira, né? Às vezes tá. Mas estourava na central, tu tava seguro, entendeu? Agora a internet depende agora. Mas a tecnologia, vamos ver no futuro. Nós estamos indo. O futuro vai dar uma tecnologia. Daqui uns 20, 30 anos, internet talvez. Muito mais. Como é que é? Hoje é 5G, né? Vamos lá. 35G. Vamos ver. Enfim. E olhe lá para garantir. São 9h48, 26 graus a tempo. Que calor, hein, Paulinho? 26 graus. Alô, Lucas Dias! Me ouve bem, Ribeiro? Te ouço bem, Lucas Dias. Não, peço perdão até para nossa audiência pela demora, tá? Eu peço desculpas porque eu não acompanhei a coletiva do técnico do Inter. Mas fica tranquilo que ela correu tudo bem, nós ouvimos toda a coletiva. Não, perfeito, Perfeito, mas vale sempre destacar aqui como o pessoal do Bolívar, da Comebol, nos tratou como lixo, tá? Só para destacar, nos trancaram para não entrarmos a tempo da nossa jornada quando chegamos aqui no estádio Hernando Siles, e também nos trancaram para que não pudéssemos ouvir as entrevistas coletivas. Então vale fazer o reforço fazer esse destaque. Eu estou no único lugar aqui que tem algum tipo de sinal no estádio Hernando Siles, montaram tudo de uma forma porca, patética. Eles estão tratando toda a imprensa aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, que veio para a coletiva, estão dizendo que a imprensa, mesmo credenciada, não pode entrar em lugares que tem imprensa boliviana, por exemplo. Enfim, estão fazendo um tratamento patético, e por isso eu peço desculpas, não consegui perguntar na coletiva do Eduardo Cudê, mas estou agora me deslocando para tentar, quem sabe, ouvir os jogadores do Inter na zona mista, Ribeiro. Perfeito. Mas fica tranquilo, porque nós conseguimos ouvir toda a entrevista com o Sérgio Rocher e o Eduardo Cudê e o trabalho, e não tem um senão. Fica tranquilo, Lucas Dias. Ainda bem, porque não surpreende o pessoal do Bolívar ser patético e a Comebol ser uma entidade patética. Perfeito.
9h50, 26 graus a temperatura. Ribeiro. Oi, Paulinho. Tem gol brasileiro na Copa Sul-Americana, o Gil marcando, o zagueiro Gil marcando pro Corinthians 1, Estudiantes da Argentina 0, 16 do primeiro tempo em São Paulo. Como é que é? Gol do Gil para o Corinthians 1, Estudiantes 0. Isso é sul-americano. Sul-americano. Hoje, Libertadores só Bolívar e Inter, e Sul-Americana apenas Corinthians e Estudiantes. Muito bem. Meu caro Calvin Corrêa, o que representa? O Inter está na semifinal, Calvin Corrêa? Não está na semifinal, porque ainda tem um jogo de volta, né, Ribeiro? Futebol, a gente sabe que só acaba quando termina, uma velha frase, né? Mas o Inter está muito bem encaminhado, né? Se a gente falava que voltar vivo, que o empate já seria um grande resultado, que uma derrota por um gol de diferença seria plenamente reversível, o Inter com uma vitória é muito favorito agora, realmente só um fiasco. E esse é o problema, né? Que o Inter já teve alguns, mas enfim, acho que não vai se repetir. O Inter está muito bem encaminhado para chegar à semifinal da Libertadores da América. Até porque eu nem sei, Paulinho, acho que daria trabalho pesquisar. O Bolívar venceu alguma partida no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Né? Porque os times da Bolívia em geral, né? Os times da altitude, nem se pega o Bolívar, pega o The Strongest e quem mais tenha jogado. O Inter até tropeçou, né, naquela Libertadores contra o Always Ready, empatou 0-0 no Beira-Rio, esse jogo eu lembro. Mas mesmo assim, até se o Inter empatasse em 0-0 com o Bolívar, passaria de fase. Agora eu não lembro de boliviano vindo ao Brasil e ganhando. Então, ainda reforça mais esse favoritismo do Inter para avançar a semifinais da Libertadores. O Bolívar vai ter que jogar de uma maneira completamente diferente do que está acostumado a jogar fora de casa, né? Geralmente ele constrói a sua vantagem na altitude e depois vem para se defender. Agora não, agora ele vai ter que sair para jogo, só que contra um time que pode agora sair para jogo. Agora não tem efeito de altitude para o Inter para ele se resguardar. Se o Bolívar vier para cima e vai ter que se lançar para cima, o Inter vai estar com o fôlego inteiro para contra-atacar, para jogar na velocidade. Sim. Então é muito melhor ainda esse cenário para o Inter. E outra coisa, por mais que o Bolívar possa dizer que ele é um time melhor do que já foi, né? E até o Grupo City, o JB trouxe uma informação que para mim é fundamental. Na verdade, o Bolívar tem uma parceria, o Bolívar não é do Grupo City. Ele tem uma parceria. Então, os investimentos não são os mesmos de uma equipe que é comprada pelo Grupo City. Então, não é a mesma coisa. O Bolívar tem os seus limites técnicos, né? E que são muito mais salientes quando sai da altitude. Então, não vamos também desconhecer que o Inter, tecnicamente falando, é muito melhor. Olha que o Inter tem os seus problemas, viu? E a gente vê no Campeonato Brasileiro. Mas, propriamente no confronto contra o Bolívar, o Inter é muito mais time. Né? Tanto que, quando conseguiu ter a bola, quando conseguiu jogar, o Bolívar vive de lançamento para a área, né? E bola aérea e chute de média distância, né? Não tem 3 passes tocados. Não tem jogada trabalhada, né? Achei aqui, Calvin Ribeiro, um jogo, uma vitória do Bolívar em território brasileiro contra o Atlético Paranaense em 2002. Lá em Curitiba, Bolívar 2-1. Buscar lá atrás. Eles ganharam do Cerro Porteño. Não, No Brasil, né? No Brasil, é. De brasileiros. Mas eu estou de fora da... Eles ganharam agora 4-0 do... É um pouco melhor, ganharam de 4-0 do Cerro Porteño e tal. Não, tá bem. Mas ainda assim, muito longe, né, de qualquer equipe de médio, grande porte no futebol brasileiro, né? Então, a gente tem que reconhecer isso aí. Eles conseguiram fazer o resultado contra o Atlético e tiveram, nos pênaltis, né, a sorte de passar. Mas o Internacional é franco favorito. Eu já estou pensando no Olímpio e no Fluminense, o Calvin Correa. Tu acha que é muito cedo ainda? Não, acho que o cenário indica isso, né? O cenário indica já uma projeção de semifinal, porque nessa altura do campeonato, Ribeiro, nessa altura do campeonato, o Inter, com toda essa vantagem, vencendo na altitude, se no final das contas ele não conseguir avançar de fase, aí vai ser um papelão. Depois de nutrir toda essa esperança... Vamos pensar. Não, agora o Inter virou muito favorito para avançar de fase. E eu vou dizer mais, o caminho do Internacional,
é porque realmente nós temos que separar, né, o desempenho Que, assim, do seria resultado muito- brasileiro da Libertadores. O caminho é aberto. Seria muito Clóvis. compreensível. O Inter, lá na altitude não deu, toma 2-0. Igual o Atlético Paranaense lá, toma 2 de diferença e na volta faz esses 2 ou fica só por 1 e não passa, beleza, dá pra entender. Agora o Inter ganhou na altitude, algo raro de acontecer. O brasileiro ir lá na altitude e ganhar. O Inter foi lá e ganhou. Então agora ele enche o torcedor, enche todo mundo de esperanças de que conseguirá confirmar a classificação na próxima terça-feira no Beira-Rio para pegar o Fluminense. Não, o Olímpia. que eu digo é assim, ó, se tu separar, eu sei que é difícil, tá? Mas se tu conseguir separar, aliás, o Inter é isso aí, tá? Ele é um na Libertadores e é outro no Campeonato Brasileiro, tá? Mas se tu conseguir separar isso, tu vai ver, por exemplo, o Inter entrou pro confronto contra o Bolívar como favorito no confronto. Ao contrário do que aconteceu contra o River, Sim. onde o Inter era o franco atirador, por justiça ao River Plate, o Inter, para o Bolívar, quem tem a responsabilidade de passar é o Inter. Sim. E isso foi comprovado hoje, porque o Inter foi lá e ganhou o jogo. Se o Inter pega o Olímpia e Fluminense, não tem essa diferença, né? O Olímpia o Inter teve uma campanha melhor que a do Inter, né? Mas é um time que é muito mais na volúpia, muito mais na garra. Na atual conjuntura, por mais que o Olímpia tenha eliminado o Flamengo, Com 3 gols hoje de bola aérea, né? seriam raros os times brasileiros participando de Libertadores que não seriam favoritos contra o Olímpia. Claro. O futebol brasileiro é muito mais forte, tem na muito minha mais opinião, investimento do que o futebol paraguaio. Com 3 bolas aéreas, mas bolas aéreas valem, né? Não, claro Como que vale pênalti também, né? Claro Não, que vale. É que parece que não vale. Tanto vale que o Inter Não, passou pelo River, é que entendeu? parece que não vale, tô dizendo. Não, tô dizendo- Não importa como faz o gol. É que eu estou Se analisando... tivesse passado por gol, assim, gol inválido, não tem mais, agora tem o VAR. Não, entendi. Fez gol em impedimento, não. É que tu está sendo pragmático. Eu estou falando do conceito de Não, futebol. tudo bem. O time do Olímpia não é favorito contra o Inter, Paulo. É isso que eu quero dizer. O time do Fluminense não é favorito contra o Inter. Eu Na acho minha que opinião. é. Bom, tudo bem, eu acho que é. Fluminense e Inter é O Fluminense- bem equilibrado. O Fluminense já foi um time de mais qualidade, tá? Eu acho. O Inter, pra mim, contra o Fluminense, tem a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Eu acho que isso é uma vantagem. Desde que, claro, não perca um score muito elástico no Rio de Janeiro. Tá? Agora, contra o Olímpia, por exemplo, como o Inter já vai decidir fora de casa, vai ter que fazer o resultado no Beira-Rio. E talvez um 1-0, por exemplo, não sirva para jogar contra o Olímpia no Paraguai. Pro Flamengo não serviu, né? O Flamengo venceu de 1-0 no Maracanã. Não e- serviu lá, né? Tomou 3 lá do Isso. Bolívar depois de estar vencendo por 1-0. Fala em Flamengo, ó, tem outro tropeço aqui do clube brasileiro, o Flamengo em 2014, empatou em casa 2-2 com o Bolívar. Foram os únicos resultados bons do Bolívar aqui no Brasil. 2-1 para cima do Furacão, lá no começo dos anos 2000, e em 14 empatou com o Flamengo 2-2. Então, o Internacional encaminhou a vaga, com todo respeito, seria uma tragédia. Sim. Algo contrário. Né? Essa que é a grande verdade. Tá? Essa que é a grande verdade. Seria uma tragédia. Então, o Inter tá... e assim, ó, Paulinho, depois desse... É interessante isso, tá? Porque certamente, depois que o Inter passar pelo Bolívar, ele vai ter que dar uma atenção ao brasileiro para evitar o perigo, né? Ele vai ter um tempinho até a semifinal ou não? Vamos esquecer o Flamengo agora. O Flamengo então, deve com o time reserva, vai perder pro Flamengo. Provavelmente. Vai perder pro Flamengo, muito bem. Então tem o Flamengo agora. Aí tem o Bolívar na próxima terça-feira. Depois do Bolívar, o Inter pega o Goiás em Goiânia, no dia 2 de setembro, que é um sábado. Recebe o São Paulo no Beira-Rio, dia 13. E o São Paulo com o time reserva. E o Inter também, né? O Inter praticamente time reserva, porque o Inter vai ter, em tese, Eder Valência, Rocher, Johnny, quem mais? Falta um. Arangues. Então, mas quando é que é a final da Copa do Brasil? Não, mas é que tá. Não é isso que eu tô falando. Eles vão jogar as eliminatórias dia 12. O jogo dele é dia 13. Tem ainda os dois, Maurício, e né, o Vitão, que Isso. vão jogar no Marrocos no dia 11. O jogo no dia 13. Talvez o Inter não tenha 4, 5 ou 6 Sim. titulares contra o São Paulo. Bom, depois pega o Atlético Paranaense, Ribeiro, lá em Curitiba, na quinta-feira, dia 21. E aí o Inter joga, eu não tenho um jogo do brasileiro aqui marcado, o Inter joga dia 27 de setembro pela Libertadores da América. Resta saber se em casa ou fora. Se for contra o Fluminense vai ser no Maracanã, se for contra o Olímpia vai ser no Beira-Rio. Então o Inter tem, depois do Bolívar, Goiás fora, São Paulo no Beira-Rio e Atlético em Curitiba, antes de jogar pelas semifinais da Copa Libertadores da América.